Olá pessoal, então vamos para mais uma correção, agora correção dos exercícios propostos no módulo 7, tá? No módulo 7 a gente começou a falar de Grécia, tá? Então a gente pega ali o período pré-homérico, civilização micênica, né? Civilização cretense, minoica, né? Período homérico, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, corrigindo as atividades dos exercícios propostos. Vamos lá então? Bom, então aqui nós já temos ali exercícios propostos do módulo 7. Quais foram, número um, quais foram as consequências da invasão dórica para a Grécia Antiga no final do período pré-homérico, tá? Então vamos lá, a gente tem que entender aqui o que estava acontecendo na Grécia, quando que aconteceu isso, tá? Para a gente entender as consequências, tá? Então vamos lá. Grécia, sul da Península Balcânica, século 20 a.C., migração dos povos indo-europeus, principalmente aqueus, mas também jones e eólios, tá? Esses aqueus, ao chegar na Grécia, tomam contato com os povos cretenses, que já tinham uma civilização mais avançada, a escrita, desenvolviam o artesanato, a metalurgia, dominavam o comércio marítimo no Mediterrâneo Oriental, tá? E os aqueus, então, em contato com os cretenses, vão desenvolvendo a sua própria civilização, que é chamada de civilização micênica, tá? Então nós tínhamos ali as principais cidades, Micenas, também Argos, Tirinto, né? Cidades que ficavam lá nas colinas elevadas, né? Os palácios, os megarons nas colinas elevadas. Só que no século XII a.C. chega na Grécia, né, um outro povo indo-europeu que nós chamamos de dórios, tá? Então esses dórios chegam, invadem, né, invasão dórica, tá? E apesar de inferiores culturalmente falando, tá, eles eram superiores em termos militares. Por exemplo, seus armamentos eram de ferro e, portanto, eles levavam vantagens, tá? Então, quando os dórios chegaram, né, com um armamento mais avançado, tá? Impuseram um domínio, né, na Grécia, conquistando e destruindo as cidades gregas, tá? As cidades da civilização micênica. Então, olha aqui, ó. A chegada dos dórios provocou a destruição da civilização micênica, a destruição das cidades gregas, como Micenas, por exemplo, tá? O que provocou uma fuga dessas populações para outras regiões. Que outras regiões? As ilhas do Mar Egeu, tá? E para o litoral da Ásia Menor, dando origem então à primeira diáspora grega, tá? Então nós tivemos a destruição da civilização micênica, né, o colapso da civilização micênica com a chegada dos dórios, a conquista dos dórios de grandes regiões da Grécia, né, e a fuga dessas populações para a Ásia Menor, né, ilhas do Mar Egeu, dando início então à primeira diáspora grega, tá? Ao que a apostila traz, é um pouco mais simplificado, né, mas a explicação aqui é muito importante, tá? Questão 2, bem simplesinha. Os principais documentos para o estudo do período homérico, tá? Então, o período homérico é o período que se inicia com a chegada dos dórios, né? Olha aqui, ó, os dórios chegando dão fim ao período pré-homérico, essa destruição da civilização micênica dá fim ao período pré-homérico, então a gente entra no período homérico, tá? Então, o que foi o período homérico? Período marcado por uma retração cultural, tanto é que é chamado de Idade das Trevas, um período de obscuridade, né? Porque nós tivemos uma retração cultural. Os povos dórios não tinham escrita, então nós não vamos ter a escrita, nós não vamos ter o comércio, né? Nós vamos entrar numa fase da Grécia, né? Onde os gregos passam a viver em comunidades, em pequenas comunidades agrícolas, rurais, beleza? Tá? Então nós estamos falando desse momento, tá? Bom, o que a gente tem nesse momento, né? Quais são os documentos que a gente tem? São dois poemas atribuídos a Homero, por isso período homérico, tá? Dois poemas que são a Ilíada, que narra a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que narra o retorno de Ulisses, né? Um dos heróis da Guerra de Troia, para a sua terra natal, a ilha de Ítaca, né? A região de Ítaca, tá?
Esses poemas não eram escritos, até mesmo porque não tinha escrita durante o período homérico, eles eram narrados, né? Então eles eram recitados. Posteriormente que se compilou esses poemas, ok? Vamos lá para a questão 3. Disserte sobre a formação dos genos, tá? O que eram os genos? Genos eram pequenas comunidades rurais desenvolvidas na Grécia após a invasão e a conquista dos dórios, tá? Então essas pequenas comunidades eram comunidades ligadas por laços familiares, então as pessoas eram muito próximas entre si, laços familiares, tá? Eram pequenas comunidades rurais, né, que praticavam uma agricultura, um pastoreio de subsistência, tá? Então a ideia aqui não era produzir para vender, para comerciar, mas para sustentar aquela comunidade que detinha uma posse comunitária da terra. Então as terras pertenciam a essas famílias, a essa comunidade, a esses gêneros. Tá? Não havia ideia nesse período aqui de propriedade privada. Tá? Então a explicação aqui ela extrapola um pouco que essa resolução aqui do objetivo. Posso copiar a resolução do objetivo? Pode, mas é importante você entender tudo isso aqui que eu expliquei, tá? O que seriam os gêmeos, tá? Formados exatamente nesse momento posterior à chegada dos dórios e à destruição da civilização micênica, ok? Vamos para 4. A economia da Grécia. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu já falei um pouquinho sobre isso. A economia da Grécia durante o período homérico, tá? Então, era uma economia agrícola de subsistência, tá? Baseava-se fundamentalmente na criação de animais, especialmente cavalo, por sua importância militar. Bom, isso eu estou falando de uma economia de subsistência, né? Então visava a produção de gêneros alimentícios para o próprio sustento. Não é questão aqui de criação de cavalos, a importância militar. Não era isso que se destacava na economia grega durante esse período. Explorar o trabalho de escravos por ser esse considerado uma atividade indigna pelos proprietários? Não, porque aqui eu estou falando de comunidades, né, que detinham a posse comunitária da terra, todos trabalhavam, dividiam, né, o fruto do trabalho entre todos. Visar o comércio marítimo, já falamos também que não, durante esse período aqui se produzia para o próprio sustento, era uma economia autossuficiente, não voltada para a atividade comercial. Apresentar uma característica doméstica, concentrando-se quase exclusivamente no pastoreio e na agricultura. Sim, doméstica, produção voltada para o consumo doméstico, tá? Aqui eu vou ter uma concentração na agricultura, né? Produção de gêneros agrícolas importantes para o sustento da comunidade e também no pastoreio. Explorar numerosas colônias, aqui não ainda, tá? Principalmente na Magna Grécia, não. Né? Nós tínhamos algumas colônias, né? Lembrando, primeira diáspora, fuga, né, dos aqueus devido à invasão dos dórios, ocupação da Ásia Menor e do Mar Egeu, tá? Então não era aqui questão de exploração de colônias, né? Essas colônias se fundaram devido à fuga. Letra D, ok? Muito bem. 5. Nos genos da Grécia não existiam diferenças econômicas e sociais, tá? A terra era comum, tá? Então todos possuíam a terra em comum, não existia propriedade privada. Se não existe propriedade privada, eu não tenho como ter mais do que o outro. Então ninguém tinha mais do que o outro. Tá? Então não existiam diferenças econômicas, diferenças sociais nessa formação, né? Nessa estruturação se dava por outros elementos, tá? Então olha aqui, ó, havia um elemento diferenciador, tá? Qual que era o elemento diferenciador? Bom, essa comunidade é uma comunidade familiar, era uma comunidade clânica, né? Existia ali um clã, tá? Relações familiares. E esse clã era governado por uma figura chamada paterfamilias, tá? Então, paterfamilias era o governante, tá? Então, se não existiam diferenças econômicas, existiam diferenças o quê? Parentes, pessoas mais próximas da família do paterfamilias e mais distantes, tá? Então, eu tenho lá as pessoas mais próximas, né, do paterfamília, tendo alguns privilégios, né? Desfrutando de alguns privilégios devido a essa proximidade com o líder, tá? Então, letra C, ok? Vocês estão vendo a resposta aí, mas importante, eu acho importante a gente explicar, tá? Então, olha lá, ó, as relações de parentesco com paterfamilias, líder dos gêneros, que dava a seus filhos uma posição mais destacada na comunidade, tá?
Não havia propriedade privada, então não pode ser a utilização do trabalho escravo também não era tão comum, tá? Caráter democrático, não havia essa questão da democracia, as cidades eram governadas, nem cidades eram, né? Essas comunidades eram governadas pelo pater-famílias. A predominância da mulher na organização política. A mulher nunca teve um papel de relevância, de predominância na cultura grega, tá? Então, 5 letra C. Então, vamos descer um pouquinho para a gente fazer as duas últimas, né? Então, essa questão, esse exercício proposto aqui do módulo 7 são 7 questões, um número um pouquinho maior de questões, tá? Então, olha aqui, uma questão do Enem. Então, eu tenho um texto, tá? Questão do Enem vai cobrar muito a interpretação de texto. Então, nós vamos ler o texto. Só que antes de ler o texto, vamos olhar o comando da questão, que vai nos ajudar a entender melhor o texto. O comando da questão vai nos orientar como devemos ler o texto. Apesar das diferenças históricas e geográficas, então nós temos diferenças históricas e geográficas entre duas civilizações. Então, nesse texto aqui, nesse texto eu tenho duas civilizações, tá? E existem diferenças entre elas. Mas o que o comando da questão está pedindo? Elas são semelhantes. Então, eu tenho que achar que a semelhança dessas duas civilizações. Então, vamos ler o texto. No período 750 a 338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estado. Então, eu estou falando da Grécia Antiga. Uma das civilizações é a Grécia Antiga, que era composta por cidades-estado. Então, o que o texto destaca a respeito da Grécia Antiga? Era composta por estados, como, por exemplo, Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais. Então, olha lá, havia uma autonomia política, as cidades eram independentes politicamente entre si, uma cidade não interferia na política da outra, mas eles compartilhavam características comuns, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos, então Delfos, uma cidade no centro da Grécia, era um lugar de culto religioso, frequentado por habitantes de todas as cidades-estado. Então, nós temos a religião também como um fator de identidade cultural. No período 1200 a 1600 depois de Cristo, na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Então, estou falando de uma outra civilização, tá? A civilização aqui do Xingu, tá? Na região amazônica, tá? Essas cidades eram ligadas por estradas a centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Então, eu estou falando o quê? De duas civilizações. A civilização do Xingu, na Amazônia brasileira, e a civilização grega, né, na Antiguidade Clássica. Tá? Existem diferenças históricas. Uma se desenvolveu entre 750 e 338 a.C., outra entre 1200 e 1600 d.C. Há diferenças geográficas, uma está localizada no sul da Península Balcânica, na Europa, a outra está localizada na Amazônia brasileira, mas qual a semelhança entre elas que o texto ressalta? O que o texto fala da Grécia Antiga? Era composta por cidades-estado, independentes umas das outras. O que o texto fala da civilização de Xingu? 15 cidades. Tá? Então, existiam também cidades autônomas entre si. Então, está falando de cidades. Então, vamos olhar a questão, né? a alternativa que traz isso. Tá? As ruínas das cidades são semelhantes, pois as ruínas das cidades mencionadas atestam que grandes epidemias dizimaram suas populações. Fala isso com referência ao Xingu, mas não com relação à Grécia Antiga. Não foi a epidemia não foi a causa do fim da Grécia Antiga, e sim uma conquista estrangeira, conquista pelos macedônicos. Tá? As cidades do Xingu desenvolveram a democracia. O texto não fala sobre a forma de organização política das cidades do Xingu. As duas civilizações tinham cidades autônomas independentes entre si? Isso sim, isso eu posso marcar como alternativa correta. Tá? As outras aqui não. Vamos ver a D e a E. Os povos de Xingu falavam uma mesma língua? O texto não fala sobre isso. As cidades do Xingu dedicavam-se à arte, à filosofia, tal como na Grécia? O texto também não fala sobre isso também. Então, o que o texto fala? Que no Xingu tinham 15 cidades cercadas, muros de madeira, tinham 2.500 habitantes,
cada uma, tá? Eram ligadas entre si e dá a impressão aqui, né, que existia uma certa autonomia. Então, isso é a resposta correta, letra C, tá? Vamos para a última, 7. A partir do século 8 a.C., as cidades-estado gregas conheceram um rápido processo de consolidação de suas estruturas internas e, dadas as condições locais, iniciaram o estabelecimento de domínios territoriais em várias regiões do Mediterrâneo. Os fatores determinantes para o estabelecimento dessas áreas coloniais foram... Então, tá bom. Então, vamos olhar aqui aquele processo de desintegração das comunidades gentílicas no século VIII. Né? As comunidades começaram a crescer muito, né? Não tinham terras férteis para sustentar toda aquela comunidade. Os parentes mais próximos do paterfamilias foram se apropriando da terra. Então, os eupátridas, os bem-nascidos, os mais próximos do paterfamilias, foram se apropriando das terras, tá? E os outros, para poder sobreviver, tiveram que procurar locais fora da Grécia, né? E aí nós temos uma segunda diáspora grega, né, onde os gregos vão ocupar o litoral do Mar Negro, o norte da África, sul da Itália, sul da França, ok? Muito bem. Então esse é o fator, tá? Essa questão de escassez de terras no momento de crescimento populacional, né? Então não tem como sustentar toda essa população. E esse é o fator que desencadeia, né, essa diáspora, essa dispersão e essa ocupação, né, essa formação de estabelecimentos em áreas coloniais. Tá? Então vamos olhar aqui, ó. Está pedindo qual foi o fator que desencadeou, a gente já sabe. Derrota para os troianos? Não, não foi isso. Busca por recursos minerais, desenvolvimento de novas técnicas náuticas? Também não foi isso. Escassez de terras cultiváveis e um crescimento populacional significativo. É exatamente o número 3. Então, letra C, 3 apenas. Ok? Então, aqui a gente acaba a correção, né? A gente vai descer aqui, a gente vai lá para o módulo 8, Esparta, né? Então, a gente acaba a correção. Eu vou voltar a câmera aqui, tá? Para encerrar com vocês, tá? Então, módulo 7 encerrado. Quando a gente, né? Quando vocês tiverem feito o módulo 8, eu tiver, né, verificado quem fez, a gente faz a correção no módulo 8 também, tá? Abraço para vocês, bons estudos, tá? E até a próxima.